Olá, meus queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais uma aula de inquérito policial. Dessa vez, graças a Deus, vamos finalizar o tema inquérito policial. Então, nós já vimos sobre as formas de instauração do inquérito, nós já estudamos sobre as características do inquérito, vimos sobre indiciamento, né? Vimos até as diligências que a autoridade policial ela deverá tomar logo que souber da ocorrência de um crime, e vimos também sobre o relatório policial. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos finalizar, inclusive, estudando sobre qual é o procedimento logo após a conclusão do inquérito policial pelo delegado de polícia, né, com a feitura do respectivo relatório. Então, veja que nós vamos tratar na aula de hoje sobre o procedimento, né, que vincula após a remessa desse inquérito policial ao juízo competente. Ou seja, você, como delegado de polícia, relatou o inquérito policial, remeteu para o juízo competente, que nós já sabemos e nós já estudamos na aula passada, né? O juízo competente lege-se, o magistrado, ele intermedia o trânsito do inquérito entre o Ministério Público e o delegado de polícia, embora ele não participe ativamente da fase investigativa, sob pena de violação ao sistema acusatório. Então, veja que qual é esse procedimento, o que vai acontecer, o que pode ser feito logo após a remessa desse inquérito policial. Então, veja que nós temos algumas variáveis. Então, primeira delas, se o crime for de ação penal pública, ou seja, titularizada pelo Estado, os autos eles vão para onde? Eles vão para o Ministério Público, óbvio, o promotor de justiça ou o procurador da República, nos crimes de processo e de investigação da Polícia Federal, são os titulares da ação penal, de modo que serão eles quem deverão estar convencidos acerca da existência de elementos mínimos que poderão embasar a denúncia criminal. Então, se o crime é de ação penal pública, o delegado ele vai remeter esse inquérito, né, com vistas para o Ministério Público. Agora, se é de ação penal privada, ou seja, titularizada pelo ofendido, o que vai acontecer? Os autos vão ficar em cartório, aguardando a iniciativa de quem? Da vítima, óbvio, é ela quem tem interesse em propor, nesse caso, a queixa-crime. O que é queixa-crime, professora? A queixa-crime é como se fosse a peça paralela à denúncia criminal. Quando a ação penal é titularizada pelo Ministério Público, pelo Estado, ela é nominada de denúncia criminal. Quando ela é titularizada pelo particular, pela vítima, ela é nominada de queixa-crime. Mas lá na aula de ação penal nós vamos estudar bastante sobre elas. Então vejam vocês que essa, inclusive, é a disposição do artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado. Ou seja, às vezes o próprio requerente ele pode dizer, olha, eu quero levar, né, esse inquérito policial. Posso? Pode, mediante requerimento, não tem nenhum problema, desde que a ação ela seja penal privada, ok? Veja que também nós temos um aspecto interessante com relação à certidão de antecedentes criminais. Então, veja, como que funciona essa certidão? Então, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Então, veja, meus queridos, que inquéritos policiais em curso, outros não poderão constar nessa certidão de antecedentes por força da disposição do parágrafo único do artigo 20. Agora, voltando lá, né? Se o crime ele é de ação penal pública,
são remetidos ao MP. Beleza, remeti ao MP. Quais são as variáveis, professora? Ora, nós temos, olha lá, duas. Primeira delas, o inquérito, o relatório, ele traz no seu bojo indícios de autoria e comprovada materialidade delitiva, de modo que o promotor de justiça, titular da ação penal, ou procurador da República, titular da ação penal, naquelas ações que tramitam frente à Justiça Federal, vão se sentir seguros para propor a competente denúncia criminal. Então, nessa primeira hipótese, o promotor de justiça, o Ministério Público, ele vai poder apresentar, já propor a denúncia criminal, ou seja, o inquérito ele está fornecendo todos os elementos que são necessários para a propositura. Por outro lado, muitas vezes, o inquérito, embora relatado, quando enviado ao Ministério Público, o Ministério Público constata a necessidade de realização de alguma diligência, alguma coisa que ainda resta a ser cumprida, que provavelmente possa esclarecer ainda um pouco mais sobre os fatos delitivos, sobre a própria autoria, de repente pode até indicar outros coautores que participaram do crime e que ainda não foram descobertos pela autoridade policial. Então, muitas vezes o promotor, o Ministério Público, recebe a denúncia criminal, o inquérito policial relatado, mas ele fala, pô, ainda acho que tem diligência aqui para ser cumprida. De repente, se o delegado ouvir fulano de tal, isso aqui pode melhorar. Pô, de repente, passou batida essa perícia aqui. Acho que o delegado poderia fazer essa perícia grafotécnica, para a gente constatar se houve realmente a falsificação desses documentos. Então, vejam que, muitas vezes, o promotor, o Ministério Público, ele entende que ainda restam algumas medidas a serem realizadas. Nesse caso, o Ministério Público ele vai devolver o inquérito policial para o delegado, para que ele realize essas diligências que ele entender serem necessárias para o oferecimento da denúncia criminal. Tudo bem, gente? Então, esse, inclusive, é o teor do artigo 16. Então, olha lá. Então, o Ministério Público ele pode devolver o inquérito quando forem imprescindíveis a realização de novas diligências para o oferecimento da denúncia. Então, veja, primeiro, poderá, já de plano, oferecer a denúncia. Segundo, devolver o inquérito para a realização de novas diligências. Terceiro, requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial, caso conclua que não há crime ou que não existem provas suficientes, mesmo já tendo sido feitas todas as diligências investigatórias possíveis. Então, aqui na linha C, o que vai acontecer? O delegado, aliás, me perdoem, o promotor, ele não possui elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, ou seja, o inquérito, ele não conseguiu elucidar muito sobre o crime, tampouco indicar quem era o possível autor. E não se tem mais nenhuma diligência que seja possível, que possa eventualmente indicar quem tenha ou essa probabilidade daquele que possa ter praticado o crime. Então, o que o promotor ele vai fazer? Ele vai pedir o arquivamento para o juiz. Ele vai falar, olha, excelência, embora todas as diligências possíveis tenham sido realizadas pelo delegado de polícia, não se logrou êxito em identificar o autor do crime. De maneira que já transcorreram mais de 1 ano, 2 anos de instauração do inquérito policial, de modo que não se tem como evoluir nas investigações. Tampouco também se tem elementos mínimos para o oferecimento da denúncia criminal, razão pela qual eu vou pedir o arquivamento. Então, o promotor ele vai pedir que o juiz arquive os autos diante da impossibilidade de oferecimento da denúncia. Exemplo, vamos pegar lá, suponhamos que houve um furto, pessoal, no metrô. Então, o agente foi lá, subtraiu a bolsa da vítima, a vítima não viu, mas se deu conta depois que chegou na estação dela que estava sem bolsa, foi na delegacia, lavrou o boletim de ocorrência. O sistema de monitoramento eletrônico não conseguiu identificar quem foi a pessoa que praticou o furto. Não se identificou de nenhuma forma quem foi aquele que
pegou a bolsa dela no metrô diante do tumulto de pessoas que tinha na data dos fatos, de modo que não se tinha mais nenhuma diligência para se identificar quem era. Então, veja que, nesse caso, o promotor ele vai pedir o arquivamento do inquérito, justamente porque não se tem indícios mínimos de quem possa ter sido o autor do crime. Ou, muitas vezes, o próprio promotor ele vai se dar conta de que aquilo que está narrado no relatório, descrito no relatório, não vai constituir crime. Então, por exemplo, a pessoa subtraiu um par de tênis, avaliado em R$150, um furto simples, a pessoa não ostenta antecedentes, não é reincidente. Veja que, nesse caso, o promotor ele pode entender pela incidência do princípio da insignificância, de modo que, se incide esse princípio nesse caso narrado, o fato ele vai ser atípico. Então, não houve a prática de nenhum crime. Então, o promotor ele pode, com base nesse meu exemplo do princípio da insignificância, pedir o arquivamento por atipicidade da conduta. Então, vejam, meus queridos, que esse é justamente o teor aqui da linha C. Então, o delegado não, o promotor, né, o Ministério Público, primeiro, letra A, oferece denúncia, se não for possível. B, devolve o inquérito para novas diligências, se não for possível. C, pede o arquivamento por atipicidade da conduta ou porque não restou elucidado de forma alguma a autoria do crime, bem como não se tem mais possibilidades de evoluir na investigação. E aí nós temos letra D. Também o promotor do Ministério Público pode requerer ao juiz que decline a competência ou que suscite conflito de competência, caso avalie que o atual juízo não é competente para apurar o delito investigado. Como assim, professora? Ué, suponhamos que nós tenhamos um crime que é, no primeiro momento, de competência, inclusive para investigação, da atribuição para investigação da Polícia Federal e competência para processo de julgamento da Justiça Federal. Muito embora, né, nós vimos, né, na aula sobre características do inquérito policial, que o inquérito policial ele é uma peça de informação. Então, veja, embora a atribuição para a investigação desse crime de tráfico tenha sido, da Polícia Federal, a Polícia Civil investigou muito bem e elucidou tudo o que precisava ser elucidado. Mas, quando ela remeteu para o promotor o inquérito, o promotor se deu conta de que a Justiça Comum não possui competência para processo de julgamento, para a vara criminal ao qual estaria vinculado o processo de julgamento daquele processo, ela não... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.